Então, meus irmãos, nós estávamos comentando justamente sobre o tempo que levou, para a formação do cânon do Novo Testamento, ou seja, quase 100 anos, né? No ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. O que demorou nesse processo aí foi, conforme nós estávamos conversando, né, ou falando, foi o reconhecimento. Então, esse processo do reconhecimento canônico dos mesmos foi o que demorou. Mas os livros no ano 96, 98, no máximo, todos já estavam escritos. Ou seja, isto é, motivado pelo cuidado, né, também da igreja, e de então, que exigiam de verdade, né, que provas contundentes de sua inspiração divina. Por isso a igreja tomou esse cuidado, todo esse cuidado de ter toda essa investigação, digamos que toda essa investigação minuciosa para que isso acontecesse. Então, outra coisa que demorou também, a canonização dos livros do Novo Testamento foi o surgimento dos escritos heréticos da época. Muitos surgiram nesse período aí, no mesmo período ali, entre o ano 52, né, quando foram escritos os primeiros livros do Novo Testamento, melhor dizendo, as cartas, epístolas, né, de Paulo, porque vem na frente dos evangelhos, com certeza a escrita, não digo a ordem da organização deles. Tem que começar pelos evangelhos por conta da biografia de Jesus, mas enfim. Então, esses escritos, né, com pretensão de autoridade apostólica, então trata-se dos livros que são chamados de apócrifos do Novo Testamento. É muito importante, né, atentar para isso, ou seja, fato idêntico, né, nos tempos do encerramento também do cânon do Antigo Testamento, que surgiram muitos outros que lá na frente eu vou finalizar essa aula falando sobre eles. Então, a formação do cânon do Novo Testamento, a origem desses 27 livros, né, como temos atualmente em nossas Bíblias, vem justamente da Vulgata e não leva em conta a sequência cronológica como dispomos a seguir aqui no nosso estudo. A sequência cronológica que eu falo, Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, Marcos não foi o segundo, Lucas não foi o terceiro, João não foi o quarto, claro que não. A ordem é a seguinte: as epístolas paulinas, né, foram os primeiros escritos do Novo Testamento, que são 13, que vai de Romanos até Filemão. Então foram escritas entre o ano 52 e aproximadamente o ano 67 e o ano 68. É chamado de escritos paulinos, né, ou as cartas paulinas, pode ser também chamado de epístolas ou pode ser chamado de cartas. Então, pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento, sem dúvida alguma, né, segundo os fatos históricos e essas ideias aí, foi justamente, melhor dizendo, 1 de Tessalonicenses. Então, com isso, escrito no ano 52 depois de Cristo e dentro das cartas de Paulo. E o último de Paulo escrito é a 2 de Timóteo, que foi escrito aí no ano 67 a 68 depois de Cristo, ali pouco antes do martírio do apóstolo Paulo, né? Isso aí acontece em Roma. Então, esses livros foram os primeiros a serem aceitos como canônicos. Pedro chamou os escritos de Paulo de escrituras, ou seja, título aplicado somente à palavra inspirada de Deus, que está lá em 2 de Pedro, capítulo de número 3, versos 15 e 16, que diz que a palavra divinamente é inspirada, e Pedro vai chamar também esse título aí de escrituras, ou escrituras, melhor dizendo, com os escritos de Paulo. E o segundo, nessa ordem, né, nós temos aí a segunda demanda, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, ali no ano 63, aproximadamente, e tudo isso depois de Cristo, né, na era cristã, e aí, ao fim de 2 anos, na primeira prisão de Paulo em Roma. Essa referência bíblica nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, e o versículo de número 31. E nessa ordem sequencial vem então os evangelhos. Aí vem os evangelhos que tratam da biografia de Jesus, ou seja, estes aí, os 4, a princípio foram propagados oralmente, né? Oralmente. Não havia perigo de engano
e também de esquecimento, porque era o Espírito Santo que lembrava tudo acerca desse assunto, né? E ele é infalível. Então, sendo assim, depois desses escritos aí, depois do ano 63, aí vem então os escritos dos evangelhos, que nós vamos conhecer aí também como os sinóticos, que foram escritos primeiros. Depois é que vem o escrito joanino, né? Mais na frente, bem na frente, tratando de evangelhos, bem na frente. Então, conforme está escrito, esses sinóticos foram escritos esses evangelhos sinóticos, eles foram escritos ali entre o ano 60 e ali aproximadamente o ano 65, né? Mais ou menos isso. Porque Paulo, escrevendo em Timóteo, eu acho que é Timóteo, ele cita Mateus 10:10, quando ele escreve, né? Lá em 1 Timóteo 5:18, ele faz uma citação de Mateus 10:10. Então, o Evangelho de João foi escrito ali em 85, entre os escritos do Evangelho de Lucas e João foram escritos quase todas as epístolas. Ali, eu falo epístolas universais, as cartas universais, ou universal, melhor dizendo, que é de Hebreus até Judas, né? Então, foi escrito nesse período aí. Aí vem essas epístolas aí, de Hebreus a Judas, que é depois dos Evangelhos. Todas as epístolas que vão de Hebreus até Judas foram escritas entre esses anos aí, os anos 68 e o ano 90 depois de Cristo, porque nesse período aí vai ser escrito o livro de Apocalipse logo após. Então, quanto à autoria das epístolas de Hebreus, aí não tem quem possa dizer. Não há teologia histórica, ninguém que possa afirmar que Paulo, que Timóteo, que Lucas, ou que alguém escreveu isso. Claro que não. Né, Apolo, muitas ideias sobre isso acontecem, mas é claro que são ideias que não são verdadeiras. Então, não há essa revelação da carta aos Hebreus. E o Apocalipse foi o primeiro escrito pelo apóstolo João, no ano de 96 depois de Cristo, lá na ilha de Patmos. Depois dessas epístolas aí, né? Ele escreve esse aí, durante o reinado do imperador romano, que nós conhecemos, que é Domiciano, e então ele escreve isso aí. Então, houve todo esse processo aí. Então, por último, você vê que muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos, né, como canônicos, foram duramente debatidos. Para ter a certeza, a igreja era, uma linguagem legal, implacável nisso aí. A igreja era implacável, entendeu? Porque se hoje isso acontecer, os crentes reclamam. Nessa época, não. A igreja foi duramente debatida. Houve uma relutância muito grande quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como também o livro de Apocalipse. Então, tudo isto não somente revelou o cuidado da igreja, né? Mas também a responsabilidade que envolvia a canonização antes do ano 400 depois de Cristo. Então, todos esses livros estavam aceitos em 367, tá? Depois de Cristo, entre o século III e o século IV. Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista de 27 livros canônicos, dos quais hoje possuímos, né? Essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, também na África, em 393, na época do famoso Agostinho de Hipona. Então, livros desaparecidos também foram citados em alguns livros canônicos do Novo Testamento, como, por exemplo, né, a menção desses livros desaparecidos, que sugerem passagens como Atos, capítulo de número 20, versículo 35, 1 de Coríntios 5:9, Colossenses 4:16. Então, mostra essa ideia aí. E aí, finalizando, vamos só fechar com os apócrifos, que é para a gente encerrar esse assunto. Então, nas Bíblias de edição católica romana, conforme eu já falei aqui do Antigo Testamento e de alguns livros apócrifos, o total de livros são, melhor dizendo, 73, tá? Porque a Igreja Romana, desde o Concílio de Trento, em 1546, ali no Concílio de Trento, mas foi nesse ano aí, incluiu o cano do Antigo Testamento, ou no cano do Antigo Testamento, 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos, totalizando aí 11, né? Mas são 7, além dos nossos 66, que vai a 73, mas tem uns acréscimos lá em Daniel, lá em Esther também, né? Então a palavra apócrifa literalmente significa escondido, oculto. Isso faz referência aos livros que tratam ou que tratavam de coisas secretas, de coisas ocultas e misteriosas. Então, os apócrifos, literalmente falando, que a Igreja Ortodoxa Grega e Latina mantém, hoje 14, na verdade, né? 14
sendo 11 livros e 4 acréscimos mencionados, isso a igreja grega ortodoxa, eu estou falando dela, ortodoxa grega latina. Mas os livros católicos romanos são, os católicos romanos, que eu falei que são 7 mais esses 4 acréscimos, são eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Esses são os 7. E os 4 acréscimos, ou apêndices canônicos, são Esther, né, no livro de Esther, que vai de 10, 4 até o 16, 24, o Cântico dos 3 Filhos, que está acrescido no capítulo 3 de Daniel, versos 24 a 29, História de Susana, Daniel, capítulo 13, isso na edição católica, tá? Por favor, na sua não vai ter isso. Bel e o Dragão, que está lá em Daniel 14. Então, finaliza aí a formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Deus lhe abençoe, lhe guarde e muito obrigado por tudo. Eu agradeço em nome de Jesus.